Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou até aqui, é porque você adquiriu o nosso material gratuito com o esquema de redação para que você escreva de forma clara, de forma concisa e obtendo um excelente resultado. E não adianta nada você ter aquele material se você não souber como utilizá-lo. E o nosso vídeo hoje vai ensinar para você como utilizar de forma prática o material que foi disponibilizado. Ok? Então vamos diretamente para o assunto. Muito bem, no material nós direcionamos como você vai escrever as três partes da redação: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E eu vou falar aqui para você como que você vai fazer essa introdução e desenvolvimento e conclusão, sabendo que você pode utilizar esse esquema para qualquer tipo de redação que você for fazer, tá bom? Qualquer tipo que você vá fazer, você vai utilizar esse esqueminha. Então vamos lá. No esqueleto, a gente tem no primeiro parágrafo, gente, o texto sempre começando com a introdução, tá? Então, a introdução, ela é formada pelo quê? Pelo tema, tá? Que vai vir explícito, escrito na proposta de sua redação. A tese, tá? A tese é a defesa de um ponto de vista a partir de um tema. Então, você vai defender esse ponto de vista a partir do tema que for levantado. E o argumento 1, 2, 3 são ramificações do tema ou das ideias. Ou seja, eu deixei espaço para vocês colocarem 3 argumentos aí, tá bom? Por que 3 argumentos? Porque o parágrafo fica mais curto e fica mais fácil de o examinador entender do que você fazer 2 argumentos. Algumas pessoas preferem utilizar 2, mas eu prefiro utilizar 3 por esse motivo. Então, o que a gente tem? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Que é o segundo parágrafo do texto, você vai ter a retomada do argumento 1, que você levanta na introdução, utilização de um fator de argumentação, a defesa de um ponto de vista e um pequeno fechamento para esse parágrafo. No segundo parágrafo de desenvolvimento, que corresponde ao terceiro parágrafo do texto, né, a retomada do argumento 2, a utilização de um fator de argumentação, que são dados, exemplos, leis, e a defesa de um ponto de vista, pequeno fechamento também, para a gente fechar o parágrafo. E no terceiro parágrafo, qual foi a sugestão? Retomada do argumento 3, que você já colocou lá na introdução, todos os argumentos vão estar constando na introdução, tá? A defesa do ponto de vista, as responsabilidades do poder público e do cidadão, coloquei isso como argumento, você pode colocar quais são as responsabilidades do poder público, e aí, por fim, a gente tem um pequeno fechamento do parágrafo. Terminando o terceiro parágrafo de desenvolvimento, a gente vai fazer a conclusão, tá? A conclusão, ela é o encerramento das ideias do texto e ela pode ser iniciada com esses elementos, ó. Portanto, é preciso que, desse modo, pode-se concluir que, diante dos argumentos supracitados, enfim, nós temos várias formas de darmos gancho para iniciar essa nossa conclusão. Então, vamos direto aqui fazer com vocês a forma prática, a estrutura que você recebeu. Vamos lá? Ó, a estrutura que você recebeu, ela possui primeiro essa introdução aqui, que pode ser utilizada para qualquer tema que você vai fazer. Poxa, eu vou fazer um da área de segurança pública. Pode ser usado? Pode. Área da saúde? Pode ser usado. Área de relações exteriores? Também pode ser usado. Educacional? Todas. Enfim, todas as áreas que você quiser utilizar, você vai fazer a sua estrutura. Então, olha só, para a gente moldar aqui nossa estrutura, eu vou pegar um tema que tem muito a ver com a atualidade, com os assuntos. É um tema mais voltado para a segurança pública, mas como eu falei, você pode utilizar qualquer tema aqui. Então, olha só, eu vou fazer de forma prática. Você vai ver como você vai utilizar esse esquema de uma forma simples, tá? Então, em meio ao cenário atual, olha só, eu vou escolher um tema para eu falar aqui. Nós vamos falar de feminicídio. Vou fazer na prática, tá? Feminicídio. Beleza. Nós vamos falar então do tema relacionado ao feminicídio, basicamente isso. Então você vai escolher aí 3 argumentos para você inserir dentro desse esquema que foi montado, essa estrutura, tá? Então olha só, começamos assim. Em meio ao cenário atual, tá? O aumento, vamos colocar assim, o aumento nos casos, vamos colocar fica melhor, o aumento dos casos de feminicídio. O aumento dos casos de feminicídio é uma questão
que tem sido discutida. Pessoal, eu deixei um espaço bem grande para vocês ficarem livres para colocar o que quiserem, mas não é obrigado vocês utilizarem todo o espaço, não, tá? Eu utilizei até aqui e tá ótimo, porque o meu tema já deu aqui. É uma questão que tem sido discutida em diversas esferas sociais. Nesse sentido, a sociedade brasileira apresenta-se insatisfeita, e isso se deve a... Vamos lá, o que se deve à insatisfação da sociedade em relação aos casos de feminicídio? Vamos colocar a falta de apoio que a mulher vítima, ou a potencial vítima, na verdade, tem, né, diante da sociedade. Então, vamos colocar assim, isso se deve à falta de apoio que a potencial vítima, vamos colocar aqui, potencial vítima, sofre diante das ameaças. Diante das ameaças. Então, muitas vezes as mulheres são ameaçadas, mas elas não encontram um apoio, nem familiar, nem um apoio da segurança pública muito próximo. Elas não têm ali na proximidade esse tipo de apoio. Aí a gente pode colocar assim. Além disso, né, a gente pode colocar a omissão de familiares e do poder público. Poder público. Beleza. Então, coloquei dois argumentos. A falta de apoio que a potencial vítima sofre, né? Sofre as ameaças, e também a omissão de familiares e também do poder público em relação a isso. Sendo assim, é fundamental. O que é fundamental a gente fazer? A gente pode criar dispositivos para poder assegurar a essa mulher que ela não vai sofrer feminicídio. Então, vamos colocar, é fundamental criar dispositivos que garantam sua segurança. Ou a segurança da vítima, né, no caso. Vamos colocar aqui, garantam a segurança da vítima. Ou da potencial vítima, né? Porque ela ainda não foi vítima desse feminicídio. Então, sendo assim, é fundamental criar dispositivos que garantam a segurança da mulher. Vamos colocar assim, da mulher. Que ela ainda não é vítima. A vítima é só a partir do momento que ela sofre, né, o atentado. Vamos lá. Então, vou ler novamente, só para vocês verem como ficou. Vamos ler a partir do... Vamos ler todo o parágrafo. Em meio ao cenário atual, o aumento dos casos de feminicídio... Esse meu ozinho ficou assim, tá, gente? Mas vamos colocar certinho aqui. O aumento dos casos de feminicídio é uma questão que tem sido discutida em diversas esferas sociais. Nesse sentido, a sociedade brasileira apresenta-se insatisfeita e isso se deve à falta de apoio que a potencial vítima sofre diante dos avanços. Ficou faltando só o azinho, a gente coloca aqui. A potencial vítima sofre diante das ameaças. Além disso, a omissão, vocês viram que eu coloquei crase, porque vai continuar aqui, ó. Isso se deve à falta e à omissão de familiares e do poder público. Sendo assim, é fundamental criar dispositivos que garantam a segurança da mulher. Beleza. Primeiro plano, vamos lá. A gente não colocou falta de apoio que a potencial vítima sofre, a gente vai colocar isso agora aqui no nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. Ó. Em primeiro plano, deve-se esclarecer que, vamos lá, deve-se esclarecer que existe a necessidade de se conhecer as raízes do feminicídio. Onde que é criado, né? Feminicídio. As raízes do feminicídio. Beleza. Então, a gente tem que saber de onde surge o problema. Nesse contexto, verifica-se que esse problema não, vamos colocar assim, verifica-se que esse crime, que esse tipo de crime,
de crime é cometido, na maioria das vezes, pelo companheiro das vítimas, né? Que a gente está falando da falta de apoio, então vamos continuar. Das vítimas. Seguindo esse raciocínio, é fundamental que haja observação do comportamento da mulher ameaçada por parte da mulher ameaçada e do agressor, vamos colocar assim, do agressor. Então, tem que ter observação. Aí, no final, a gente coloca assim, as pessoas próximas e a família devem estar atentas e apoiar a mulher agredida. Pronto. Então, a gente colocou isso, que a família tem que estar próxima, né? Os amigos, familiares, eu coloquei pessoas próximas e família devem estar atentos a apoiar a mulher. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a mulher vai reclamar que está sofrendo e tal, aí a pessoa fala, você não casou, você não está junto, você não quis e tal, então há, assim, um distanciamento, e a mulher acaba não tendo a quem recorrer quando se sente ameaçada. Então, em segundo plano, vale frisar, o que a gente vai colocar no segundo plano? A omissão dos familiares e do poder público. Vamos colocar aqui, frisar mais dentro desse segmento aqui, né? Criar dispositivos que garantem segurança. Vamos lá. Em segundo plano, vale frisar que existe, não, já coloquei existe ali, vamos colocar que há necessidade de aproximação das mulheres com as autoridades. Sendo responsáveis por sua proteção. Ponto final. Segundo dados recentes do dado. Então, a gente vai colocar alguns dados. Professor, eu não sei colocar dados, eu não sei de onde surge. Os dados, gente, não precisa ser algo que você vai inventar, não. Se você não souber os dados, não precisa colocar, tá? Mas eu vou colocar aqui, como eu falei, segundo dados recentes, vamos colocar da Secretaria de Segurança Pública. A gente sabe, mesmo não pegando dados, tá? Que a maioria das vítimas já denunciou o agressor antes. Então, esse agressor, ele já tinha sido denunciado, só que ele continua solto, ele continua cometendo os crimes, né, nas ruas. Então, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, a maioria dos casos de feminicídio ocorrem por pessoas que já foram denunciadas, né? Foram denunciadas. Pronto. Com base nisso, faz-se necessário evitar a aproximação ou criar mecanismos, vamos colocar assim, com base nisso,
feminicídio. Criar, com base nisso, vamos colocar faz-se necessário, criar mecanismos que mantenham o agressor longe da vítima, tá? Veja que o espacinho aqui ficou um pouquinho menor, mas tudo bem. Logo, algo precisa ser feito para atenuar o aumento nos casos. No aumento de casos, já coloquei caso, né? Então, vamos colocar assim, para atenuar o aumento dos crimes de feminicídio. Pronto. Aí eu vou dar uma lida aqui só para ver como é que ficou desde o segundo, o terceiro, e depois o primeiro, o segundo desenvolvimento, depois a gente faz o terceiro. Vamos lá. Em primeiro plano, deve-se esclarecer que existe a necessidade de se conhecer as raízes do feminicídio. Nesse contexto, verifica-se que esse tipo de crime é cometido, na maioria das vezes, pelo companheiro das vítimas. Seguindo esse raciocínio, é fundamental que haja observação do comportamento da mulher ameaçada e do agressor. Assim, as pessoas próximas e a família devem estar atentas e apoiar a mulher agredida. Em segundo plano, vale frisar que há necessidade de aproximação das mulheres com as autoridades, sendo responsáveis por sua proteção. A letra ali não ficou tão boa, mas tudo bem. Segundo dados recentes da Secretaria de Segurança Pública, a maioria dos casos de feminicídio ocorre por pessoas que já foram denunciadas. Com base nisso, faz-se necessário criar mecanismos que mantenham o agressor longe da vítima. Logo, algo precisa ser feito para atenuar, ou seja, diminuir o aumento dos crimes de feminicídio. Ponto final. Agora vamos para o último baseado, gente, aqui, ó. Onde que a gente vai se basear aqui? No nosso terceiro argumento, aqui em cima, que é o quê? Criar dispositivo que garanta a segurança da mulher. Como muitos sabem, né, é muito importante você ter alguma ideia do que você vai escrever antes de escrever, né? Os textos geralmente trazem aí, motivacionais, trazem dados, trazem tudo isso. Mas aqui a gente está fazendo sem nada, né? É mais complicado um pouquinho. Mas olha só, é relevante abordar ainda sobre os mecanismos legais, sobre os mecanismos legais que foram criados para aumentar a pena, ou para tipificar o crime, vamos colocar, para tipificar o crime. Tipificar o crime, de modo que o agressor, ou vamos colocar o criminoso, no caso o praticante do ato aí, né? O criminoso passe mais tempo preso. Mais tempo preso. Essa dinâmica propiciou maior. O que isso propiciou? Maior segurança para as mulheres que sabem não, vamos colocar outro que aqui, para as mulheres saberem, para as mulheres e os agressores, né? Vamos colocar os dois aqui, para que ambos, vítima e agressor, saibam que a lei está endurecendo a pena. Ou que a lei está sendo cumprida, ou que a lei está mudando. Vou colocar assim, que a lei está mudando. Proporcionando que
A gente já colocou aqui que o tempo passa mais tempo na cadeia, proporcionando que quando você é vítima, a pessoa vai ser julgada e vai ser presa. Então, que o condenado seja que a condenação, vamos colocar assim, propiciando que a condenação, é assim mesmo, tá, gente? A gente está fazendo na hora aqui, não tem enrolação. Propiciando que a condenação sirva de exemplo para para outros casos. Pronto. Beleza. Então a gente colocou assim: é relevante abordar ainda sobre os mecanismos legais que foram criados para tipificar o crime, de modo que o criminoso passe mais tempo preso. Essa dinâmica propiciou maior segurança para as mulheres e para as mulheres. Vamos lá. Então, essa dinâmica propiciou maior segurança para as mulheres e, ambos, vítima e agressor, saibam que a lei está mudando, propiciando que a condenação sirva de exemplo para outros casos. Beleza, a gente vai arrumando, tá? Tá vendo que a gente tem que ir fazendo e tendo a dinâmica. Por fim, nota-se que, o que a gente nota aí? Nota-se que somente com um elo entre sociedade e poder público, essa realidade pode mudar. Com o propósito de reduzir o feminicídio, é preciso disponibilizar informação sobre os canais de denúncia. É preciso disponibilizar informação sobre os canais de denúncia e oferecer condições de canais de denúncia e oferecer condições para mudar a concepção cultural. Pronto. Basicamente, a gente tem uma questão cultural, né? Do feminicídio, sempre, a mulher tem que ser possuída pelo homem e tal, toda aquela questão cultural. Mas a gente não adentrou muito nesse problema, mas é um problema que existe e a gente fechou aqui com isso. Tá? Então, por fim, nota-se que somente com um elo, aqui era elo, tá, gente? Então, beleza. Então, somente com o elo entre sociedade e poder público, essa realidade pode mudar. Com o propósito de reduzir o feminicídio, é preciso disponibilizar informação sobre os canais de denúncia e oferecer condições para mudar a concepção social. Basicamente isso que a gente fez, né? Como eu falei, você pode escrever qualquer tipo de tema que você quiser dentro desse esqueminha aqui, tá? Particularmente, gente, vocês podem usar o esquema para começar a escrever, tá? Mas para você ter realmente liberdade de escrita, exige prática, exige uma parte teórica, exige também que tenha alguém para te direcionar, tá? Como eu fiz aqui, direcionar em cada tema, tá bom? E se você quer realmente ter liberdade para aprender a escrever e tirar essa pedra da redação do seu caminho, seja para um concurso público, ou seja para você melhorar na sua carreira, na sua profissão, no dia a dia, tá? Clica aqui embaixo que eu estou disponibilizando aqui o curso para que vocês possam começar do absoluto zero, como eu expliquei aqui para vocês, e vocês vão utilizar, obviamente, esses esqueminhas. Mas ao final, você vai ter tanta liberdade de escrita que você nem vai precisar mais dele. Você vai fazer tudo por conta própria, de maneira muito automática, objetiva, tá? E com a união de ideias e união de estrutura. Então, se você realmente deseja ter liberdade para escrever da forma que você quiser,
clica aqui embaixo, não deixa passar essa oportunidade, tá? Que você vai ter aí um curso disponível completo, tá? O curso mais completo de redação que você vai encontrar tá aqui embaixo, tá bom? Então, fica com Deus, grande abraço para todos vocês, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, né? Espero que essa aula tenha sido para o seu crescimento. Clica aqui embaixo, não deixa passar a oportunidade e até a próxima.